Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui na Poa TV. Eu sou o Rogério Bon e hoje nós vamos conversar com dois consultores. Com ela, a Doris Antunes, que é consultora de imagem e que vai trazer algumas dicas sobre como se deve adequar a sua imagem com relação às suas atividades profissionais. Também está conosco Paulo Tondo, que é consultor empresarial, com mais de 30 anos de experiência em diferentes áreas, como finanças e produção. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Também da Priscila Oliveira, palestrante e fotógrafa de posicionamento. Também temos o apoio da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. O programa de hoje está sendo gravado aqui no Hub da Fevale, em Porto Alegre. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos conversar com um profissional da área de consultoria com uma experiência muito grande em diferentes organizações, mas muito conectado justamente com o universo das empresas familiares, das famílias empresárias. Estou aqui com o administrador Paulo Tondo. Paulo Tondo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Rogério, pelo convite. Estamos aqui ao seu dispor para explanar o que for melhor para o nosso público. Primeiro eu vou pedir para contar um pouco da tua trajetória, porque a área da consultoria ela é uma área especializada, então muitas vezes as pessoas se denominam consultores e de fato não têm um conhecimento sobre negócios, sobre gestão, sobre pessoas. Então conta um pouquinho para nós da tua trajetória. Bom, eu me apaixonei pela consultoria, foi em 1900, século passado. Milênio passado também, mas em 1991, quando eu trabalhava numa empresa chamada Digicom, grupo Digicom, e veio uma consultoria paulista para fazer um processo de racionalização do negócio. Na época, o processo durou cerca de 2 anos, e eu acompanhei os consultores e também fazia parte da Digicom. E me apaixonei pela diversidade de trabalhos, por questões assim que não tem rotina, alguma coisa assim, tu convive com outras pessoas, ou seja, é um universo que, para quem hoje está empregado, digamos assim, tem uma diversidade de campos fantástico. Claro, tem algumas peculiaridades que a gente aprende com o tempo a serem feitas, tipo a manutenção de reserva de emergência e coisas assim, porque existem, como todo negócio, e consultoria também, existe também as questões dos altos e baixos, que isso todo empreendedor tem. Então, depois eu entrei como administrador em processos de racionalização. Depois passei a ser também administrador em processos financeiros, custos, precificação. Em 1997 entrei no Sebrae RS, estamos lá já desde esse período, já fazem aí 27 anos. Eu acho que a gente olha para trás e vê como o tempo vai passando. Então já trabalhamos em inúmeras empresas diferentes, de qualquer tipo, de vários lugares diferentes, e trabalhamos com muitas pessoas. Então acho que esse é o fundamental, a paciência para trabalhar com as pessoas, sendo de uma maneira também assertiva, e objetiva, porque nós temos que encaminhar resoluções, não podemos só ficar falando, temos que ter
objetivos claros, que também o Sebrae é muito organizado pela sua metodologia. Agora, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma reciclagem e o Sebrae veio com um manual que tinha 300 páginas e cerca de, com muitos tipos de consultoria diferentes. Mas, fora o Sebrae, nós trabalhamos, até porque os consultores do Sebrae não podem ter dependência econômica, porque nós somos credenciados, certificados, mas não podemos ter dependência econômica do Sebrae, temos que ter clientes externos. E nós trabalhamos daí sim com processos de organização, racionalização, profissionalização, organização de empresas familiares e processos de sucessão. O Rogério também entende muito bem dessa área, ele também é da área de recursos humanos. E ontem mesmo estávamos numa empresa na Serra, que a empresa em 30 anos ela saiu do zero e passou a ter 500 funcionários. E isso muitas vezes gera a necessidade de um novo entendimento por parte do empresário, porque às vezes ele não se percebe como um gestor, ele ainda se vê como aquele pequenininho lá que ele e a família, a esposa ou às vezes os irmãos estão trabalhando, só que a profissionalização é algo absolutamente fundamental para qualquer negócio. Bom, sem dúvida, a profissionalização é fundamental. Realmente a empresa é linda, é toda organizada. Eles são digamos assim, da colônia alemã, então tudo é organizado. É muito interessante, esse cuidado que ele tem tanto na produção quanto na organização do negócio. Cabe ressaltar que eles já fizeram, nós temos aí dentro dessas questões de organização da empresa familiar, nós fazemos um estatuto para as empresas se organizarem. O estatuto mais ou menos de 20 páginas, onde as famílias vão se desenvolvendo, vão se estruturando, e é impressionante como nós entregamos, digamos assim, um exemplar para cada uma dos membros da família, e eles com o tempo vão usando. Então, até ontem mesmo estavam falando sobre isso, que os filhos tiveram que recorrer ao protocolo familiar para buscar uma coisa que o pai estava fazendo divergente do protocolo, ou seja, uma coisa que isso é uma coisa difícil. Mas, então, as gerações vão se desenvolvendo e o trabalho é bastante interessante. E aí, Paulo, quando a gente vê as empresas familiares, muitas vezes o que acontece? O fundador cria, e quando ele criou, era um mercado, era um momento, vem os filhos às vezes entram na empresa, até sem uma preparação adequada, ocupando um espaço, eu vou dar um emprego para o meu filho, começa a fazer, só que a forma adequada de fazer um processo de sucessão dentro da empresa não é esse. Os filhos, depois que entram, é muito difícil de retirar. Nós tivemos basicamente nesses anos todos, isso já faz mais de 20 anos que nós trabalhamos também nesse segmento, só tivemos 2 casos onde os filhos foram demitidos, não como filhos, mas como funcionários. Um dos casos por questões de drogas e outro dos casos porque tinha uma agressividade das reuniões que o filho desconsiderava o pai. Então foi feito todo um processo detalhado e carinhoso para poder tirar, não que saia o filho sempre vai ser filho, não tem como o pai, quando tem o filho para sempre, mas a questão do funcionário, tanto é que ele foi para um outro lugar e lá desempenhou um papel muito mais agradável para ele e para toda a família também. Um outro ponto que é muito importante, tu és um especialista nessa área de finanças, tu tens especialização, mestrado conectado com essa área. Se a gente for fazer um resgate assim, das principais dificuldades dos empresários na área de finanças, a mistura das contas pessoais com as contas da empresa é uma dessas dificuldades? Com certeza, o Rogério também é muito capacitado nessa área também, várias, múltiplas, mas sem dúvida nenhuma, hoje mesmo nós estamos com uma consultoria do Sebrae, da Serra, uma empresa de construção civil, e ela mencionou o valor que eles tiravam da empresa, uma empresa relativamente pequena, porque tinha basicamente 7 funcionários, e daí ela comentou que eles tiram e só tiram da empresa,
né, e não sai das contas particulares. Então, a mistura existe. O que aconteceu ali, né? Ali nós temos que, pela experiência da vida e da consultoria, basicamente atendemos mais de 350 empresas, por incrível que pareça, né? O que ocorre, né? O entendimento, digamos assim, é que dá para tirar quanto quiser. Mas nós sabemos, então, pela nossa experiência, que a pessoa, ou seja, a família, poderia tirar até 10% do faturamento da empresa. E não mais, porque se ela quiser pagar toda a carga tributária, mais os custos e concorrer, ter competitividade nos preços, porque não adianta aumentar os preços e daí depois não vender. Então, que a família tem que se encaixar nesses 10% do faturamento, né? E essa empresa estava com 30% do faturamento. Ou seja, né, uma mistura das coisas, as coisas vão ocorrendo e daí depois o pessoal realmente fica numa situação bem complicada para a reversão. E até para fazer uma reserva de emergência. Às vezes a empresa não tem reserva e ela entra em dificuldade, os sócios acabam tendo que aportar, porque ao longo da história da empresa iam retirando, né? A gente tem histórico de clientes também, que muitas vezes sobrou alguma coisa no caixa, retira o caixa, no outro mês sobrou de novo, retira, no terceiro mês faltou, daí eu boto de volta. É um procedimento equivocado fazer dessa forma, né? Exatamente. Se diz, né, que as empresas deveriam ter pelo menos 3 meses de faturamento em caixa. Para exatamente essas, aqui no Rio Grande do Sul agora temos essas questões das enchentes e isso vem tomando grande importância, né? Então nós vemos que basicamente 80% das empresas não tem reserva de emergência. Então agora até pelo Sebrae, né, tá tendo um programa de ressarcimento, né, a fundo perdido dos gastos de pequenos empreendedores. E o que acontece ali, né? O pessoal que tem assim uma microempreendedor individual, ou seja, né, que tem faturamentos até R$81 mil anuais, eles teriam uma capacidade, e o Sebrae apoiaria eles com R$3 mil. Mas eles teriam que comprar primeiro o bem e daí depois apresentar as notas, né, tudo estando certinho. O Sebrae é extremamente rigoroso em tudo isso, mas estando tudo certinho, teria o ressarcimento daquilo. Então, por exemplo, uma câmera fotográfica, né, um computador, as máquinas, né, de pequenos restaurantes, etc., tudo isso poderia ser ressarcido. Mas o cliente não tem dinheiro para comprar o equipamento. Ele diz que ele não tem, depois da enchente ele perdeu tudo, e daí ele tem que viver. E nessa de sem reserva, realmente vários, o Sebrae tem mais de 150 consultores trabalhando nesse processo, né? Foram distribuídos cerca de R$100 milhões, o Sebrae aportou, e o que está acontecendo é que os clientes estão cancelando, né? Então está sobrando recursos para... Mas por quê? Porque não tem exatamente como tu comentou, essa reserva de emergência. Muito importante. Esse momento de reconstrução também é um momento onde é muito fácil das pessoas se perderem nas suas contas, se perderem, porque a pessoa, eu vou comprar, e não faz uma projeção até que ponto ela tem que repor totalmente o que foi perdido, senão é um momento de daqui a pouco rever, até mesmo layout, localização. Então, isso é algo que precisa ser levado em conta também nesse momento de reconstrução, para quem teve a infelicidade de perder parte ou total do seu empreendimento. Sem dúvida, nós temos aí também colegas que também trabalham como consultores, né? E eles falam, São Sebastião do Caí ali teve empresas que realmente, né, teve a enchente de julho aqui no sul, aí depois teve enchente de setembro e agora essa que foi a grande, digamos assim, enchente, a empresa se mudou de São Sebastião do Caí indo para outro local que não tem rio. É essa a questão, né? Então a empresa teve que recorrer a recursos e também a financiamentos para trocar, né? Mas e daí, né? É um grande investimento e realmente todo mundo fica daí contraído, né? Ou seja, com baixos recursos financeiros, né? Para investir em outras coisas que poderiam ser feitas. Como tu tens uma grande experiência na área financeira, eu vou pedir para tu deixar algumas dicas para quem está nos vendo, nos ouvindo, a respeito de controles financeiros. Como é que se pode controlar as finanças dentro de uma empresa ou até mesmo dentro de casa, né? Ainda posso dizer, né, pela questão de trabalhar com os pequenos, que ainda
eu posso errar, mas muito pouco. Mais ou menos 70% dos clientes que nós trabalhamos ainda trabalham com seu caderno. Ele não consegue usar, os pequenos, o computador, o Excel, né? Todas as planilhas que nós temos, e o Sebrae nos apoia com muitas coisas, né? Tem muitas planilhas assim, mas o pequeno, ainda o MEI, que é o microempreendedor individual, ele trabalha basicamente com o caderno. Então nós temos que desenvolver planilhas para colocar no caderno, né? Porque é uma coisa muito mais prática. Né? O empreendedor, ele é prático, né? Ele, quando começa a dificultar, daí ele larga. Então, né, temos que preparar isso, né? Então, o caderno é um notebook, como a gente fala, né, só que de papel. Então, de um lado, tu coloca as receitas, ou seja, o que entrou na semana, digamos assim, e do outro lado, o que saiu, né? E teria que ter um caderno paralelo que seria com os gastos, digamos assim, pessoais, né? Porque mistura muito, né? Isso é um grande problema que algumas vezes, ou muitas vezes até se fala que o empresário tem dois tipos de empresa. A empresa que é rica, ou seja, tem reservas e etc. E o empresário não é tão rico. E também a empresa, né, que é pobre, mas o empresário é rico. Né? Então, quando a empresa é pobre e o empresário é rico, ele é um pouco problemático, né? Porque pode ser que leve a empresa à falência, né? E essa questão de controlar, de saber o que se gasta e o que se recebe, é uma etapa importante para poder fazer um planejamento de crescimento, até mesmo avaliar se o preço que eu estou cobrando do meu produto ou serviço é adequado. Então, isso é uma parte necessária para qualquer empresa, de qualquer tamanho, né? Sem dúvida, né? As empresas, elas estão... com o crescimento da empresa, digamos assim, né, elas vão mais se especializando mais, né? Então eles começam, primeiro a gente tem que analisar o que a gente está fazendo hoje, né? E também ter uma análise do passado, como foi, né? Quanto mais ou menos a gente gasta, etc. Depois, essa é uma primeira etapa, né? Depois, passado isso, daí sim a gente começa a olhar para frente, porque não é fácil olhar para frente, né? A gente não mede o futuro, mas basicamente com o histórico que a gente tem do passado, a gente consegue projetar o futuro. E isso é muito interessante também, né? E além dessa questão de controlar as despesas, de ter mecanismos internos, seja um caderno, seja um tablet, seja um computador, também é importante ter qualificação, né? A pessoa buscar entender o porquê das coisas, como é que tem que ser feito. Então, se eu não tenho condições de entender totalmente o processo financeiro, buscar apoio de uma consultoria com alguém que entenda disso. Com certeza, né? Isso é fundamental, né? Porque talvez, eu acho que o grande problema do empresário é que ele acha que ele não é capaz, ou digamos assim, eu nunca vou aprender isso. Hoje mesmo, né, nessa semana, estávamos com uma cliente exatamente no custo, né, construção, material de construção, que o custo ali que tinha dos funcionários, ela só estava botando o custo, o esposo, né, que é o responsável, ele só estava botando o custo direto de pagamento dos funcionários e não botando os encargos sociais. Então ele fez um preço, né, que era um preço estimado que parecia que estava dando muito lucro. Porém, realmente, só quando a gente já botou os encargos sociais, isso caiu 30%. Então o preço dele desabou, né? Ou seja, possivelmente a empresa está perdendo dinheiro. É um momento importante, até a empresa pode perder dinheiro, porque não tem tantos negócios, então a gente tem que fazer com que a empresa movimente. Mas, né, se tivesse realmente, é como tu fala, a busca pelo conhecimento, e conhecimentos que são pontuais, né? Pontuais. Por exemplo, essa consultoria tem 10 horas de trabalho online, somente online, né, que tem custos razoáveis, etc, etc, e a pessoa parece que dá um desabrochar, assim, né, dá um crescimento muito importante. Ela assim, né, ela passa a ter lucro, que é importante. Paulo Tondo, administrador, consultor, vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. A mensagem é uma das coisas, né, acho que mais importantes e que se tem, como o Rogério comentou, a educação. Eu acho que até esse programa do Rogério, né, e da Ana Paula, etc., talvez, né, que ocorre, né? Isso aqui é educação, né? Então nós vemos
né, que tem muita coisa aqui. Então, se vocês assistirem aqui o programa, né, uma vez, e eles estão também guardados, né, no YouTube e etc. Então, se vocês assistirem aqui, vocês vão aprender muita coisa, né? E então, né, claro, se quiserem uma coisa mais aprofundada também, daí busquem, né, digamos assim, todos os serviços que tem do Senai, Senac, Sebrae, né, todos esses, né, serviços, ou as faculdades também que tem, né, para buscar conhecimentos pontuais, mas não fiquem perdidos. Pensem que a gente tem que crescer e ir para frente. E vamos lá. Obrigado, Paulo Tondo. Muito obrigado, Rogério, muito obrigado à equipe, né, e vamos para frente e fé que nós vamos conseguir sempre. E você, fica aí com a gente, daqui a pouco tem mais programa. Olá, eu sou a Vera Brock, sou CEO da Brock Delphi Educação, com doutorado em Economia pelo Departamento de Economia da Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Nas dicas de gestão de hoje, para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, educador, educadora, gestor, gestora, demais líderes. Quero apresentar uma reflexão sobre o comportamento do líder, um atributo extremamente importante para a gestão das organizações. Você está no comando de uma empresa, seja ela pública, privada ou de serviços? Você percebe-se como um grande líder? Você se sente uma fonte de inspiração, de desenvolvimento ou ainda um provocador saudável? Ser uma fonte de desenvolvimento, acredite, é transformador de seus pensamentos, de suas ações, de reflexões que levam a resultados incríveis. Decisões, interpretações, atitudes, consequências e resultados impactam a vida dos colaboradores. Você já percebeu que a interferência na vida de empresas, de parcerias, de serviços, grupos, marcas, produtos ou serviços, negócios, processos, interferindo sobremaneira na confiança? Todos os dias refletimos como estamos, o que estamos fazendo, o que queremos transformar. O nosso network, a administração do tempo, o planejamento ou a confiança dos colaboradores. Pense nisto. Vamos contemplar a confiança profissional que gera vínculos emocionais, seja na administração, na admiração, no respeito, na simpatia, no profissionalismo. Estes vínculos emocionais reforçam a relação e acrescentam a confiança. Por exemplo, quando precisamos ir a um médico a uma determinada especialização e não conhecemos, o que fazemos? Buscamos referências, indicações de amigos. Isto é o quê? Isto é a busca pela confiança. Da mesma forma, os colaboradores devem ter confiança no seu líder. Necessitamos de tempo para que a indicação de alguém que já obteve a confiança profissional em função de serviços prestados
há mais tempo, já experienciado. Esse tempo é fundamental para a aquisição da confiança profissional. Por exemplo, um banco precisa ter a confiança no cliente que, ao pedir um empréstimo, fará o pagamento no tempo certo, mas somente no tempo que o banco vai ter a certeza de que este cliente é confiável. Um líder deve ter a certeza de que o colaborador irá realizar a atividade no tempo certo e com a qualidade necessária. Isto é uma relação de confiança. Não se deve sair por aí depositando confiança na primeira pessoa que conhecemos, quando não temos a certeza de sua confiança. Quando se trata de um colaborador que gera confiança em você, líder, gestor, e você nele, com certeza isto gera e provoca segurança. Portanto, confiança gera segurança. Buscar informações é válido. Isto faz com que pessoas se comprometam a desenvolver um trabalho com maior satisfação. Um prestador de serviços com indicação gera maior confiança e você terá segurança para indicá-lo a uma outra pessoa se ele atender à sua expectativa. Semear confiança na melhor versão para as relações de longo prazo é ser um líder que todos os colaboradores esperam. Provocar confiança é o apoio para os colaboradores. Isto pode acarretar a você ser um líder superior, em quem possa confiar em qualquer circunstância. Você, líder, não duvide que os atos do gestor estão cheios de decisões de confiança. Gostou? Então leia mais, busque conectar-se com os livros, gerando mais conhecimento e transformação. Gostou? Bora para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial com as dicas de gestão da Vera Brock. Vamos todos juntos e até lá! Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família.
Quando você doa, o amor vive. No programa de hoje, eu tenho a felicidade de ter aqui comigo uma amiga de muitos anos, a Doris Antunes, administradora, e é uma consultora de imagem que está transformando a vida das pessoas através de uma estruturação e organização da própria imagem pessoal. Doris, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Rogério. Sempre bom estar aqui contigo, adoro. Doris, a gente está num momento onde se percebe cada vez mais que não basta ser bom. Tem que parecer ser bom também. Porque muitas vezes as pessoas olham e acabam fazendo um pré-julgamento de alguém simplesmente porque a pessoa não está, talvez, adequadamente vestida ou não está combinando as coisas de uma forma harmônica. Às vezes a gente nem percebe, nem entende isso, mas tu olha para a pessoa e vê que tem uma coisa estranha, né? Essa questão de uma preocupação com a imagem pessoal é mesmo importante? Muito mais do que se pensa, né? Porque a gente tem o conhecimento que não, na verdade não tem o conhecimento, a gente tem a sensação, né, de que aquilo está errado, que não está certo, que não combina com a pessoa, aquele advogado que não parece advogado, que aquele contador que parece uma pessoa do marketing, gera essa coisa que a gente não consegue a conexão. Então o que a gente tende? A gente tende a sensação, né? Mas existe toda uma explicação científica falando de como que o cérebro percebe esse vestir, né? Porque a gente olha para uma pessoa, a gente enxerga primeiro uma linha, depois a gente enxerga uma forma, depois chegam as cores, as formas, os tecidos, as texturas das roupas, e tudo comunica, entendeu? Então pode comunicar profissionalismo, seriedade, pode descaso, desleixo, e está comunicando o tempo inteiro. Então, às vezes as pessoas acham que a gente só tem que se vestir bem quando tem uma reunião importante. Só que todo dia tem momentos importantes na vida que as pessoas acabam deixando de lado. E aí, claro, não são levadas a sérias, pedem promoções, as pessoas não confidenciam coisas que às vezes elas precisariam se abrir para ti, que seria muito bom para tua profissão, porque tu tem uma profissão de acolhimento, que é a área da saúde, né? Mas ela passa sempre aquela dureza na imagem dela. Como que vai querer que o outro... Então, sim, a imagem fala, ela fala rápido, são segundos que ela fala, né? E às vezes, muitas vezes, a gente chega olhando uma pessoa e já não gosta dela e nem sabe por quê. E tu pode saber que dali é como se houvesse um bloqueio na gente, a gente já se fecha para ela. E quem quer que a pessoa se feche pra gente? Ninguém quer. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar como que que mensagem que eu estou passando no meu vestir. No momento que tu pensar isso, tu vai ver que o que eu estou falando vai passar a ter razão, entendeu? Tu realmente está comunicando o tempo inteiro. Doris, agora também existe uma questão que às vezes a pessoa está com a roupa certa, mas a cor errada. Daqui a pouco aquela cor não ficou bem para aquela pessoa, apesar da roupa ser bonita, adequada, talvez faça sentido com a atividade da pessoa. As cores também são importantes, né? Muito. A cor, ela é sentida. O nosso cérebro límbico é responsável por captar a energia da cor e trazer a sensação dela, que é toda a tal da psicologia das cores, né? Então, assim, eu tenho um vermelho. O vermelho traz uma sensação boa, o vermelho da energia, excesso de vermelho dispare, não se aproxima, tanto estão as placas do vermelho, né? Mas esse vermelho, ele pode ser mais claro, ele pode ser escuro, ele pode ser um vermelho mais aberto, tipo um tomate, como ele pode ser um cereja como o teu, entendeu? Aí, a questão do frio e do quente tem a ver o quanto a cor vai nos deixar mais bonito. Aí é outro assunto. A comunicação do vermelho é a mesma. Porém, ele vai te deixar mais bonito ou não. Agora, se eu quero um vestido de um casamento, por exemplo, ou um terno, uma festa, eu vou escolher o meu tom. Aí sim entra o estudo das cores, da colorimetria, para a gente identificar qual que é os nossos melhores tons. Eu vou ter o meu vermelho, tu vai ter o teu. A Mariazinha tem o dela e o João tem o dele. Mas todo mundo tem o seu vermelho.
entendeu? Aí esse tom de frio e quente, que é a tonalidade do vermelho, aí faz a diferença do bonito. Mas a comunicação existe. Quando a gente escuta a Doris falar a respeito desse tema, acho que dá para perceber que existe profundidade, que existe estudo, não é simplesmente achismo. Eu sei a tua trajetória, já tive a felicidade de te entrevistar em outros momentos, mas eu acho que é legal tu comentar da onde veio esse conhecimento, né? Porque a gente sabe que tu fez curso em Nova York, curso em Paris. Conta um pouquinho esses teus estudos nessa área. Eu sou apaixonada por cor, né? Quando eu comecei a entender de cor e a ver o efeito da cor na gente, o quanto que a cor mexe, entendeu? Aquilo me apaixonou muito, né? Porque o que a gente tem? A gente tem as cores primárias, secundárias e terciárias, que são aquela formação de uma com a outra. Só que se tu pega uma cor, eu vou pegar um verde de exemplo. Eu pego um verde, eu boto uma gotinha de cinza, eu vou acinzentar esse verde. E quando eu acinzento esse verde, pessoas que têm esse pinguinho de cinza, né, que é um tom de azul no olho acinzentado, é uma pele que não bronzeia tanto, aquele vermelho, aquele verde com cinza vibra com a pessoa. É tu colocar uma roupa e chegar com ela. As pessoas olharem para ti e dizerem assim, nossa, como tu ficou bem com essa roupa. Ou dizerem para ti, nossa, como essa roupa tá bonita. A roupa tá bonita. Tu não chegou com a roupa, entendeu? Então, quanto mais a gente estuda e entende o quanto tu pode pingar um amarelo nesse verde, e ele vai ficar um verde mais queimado, é bom para as pessoas que pegam sol, ficam mais bonitas, entendeu? Então, quanto mais tu vai misturando as cores, mais tu vai transformando a cor, tu vai esfriando e aquecendo essa cor. Então, isso que é o que apaixona, né? É tu entender que a cor, ela tá dentro da tua casa e que se tu colocar uma cor clara, tu amplia aquele ambiente. Se tu colocar um amarelo numa mesa de estudo, tu vai trazer concentração. Hoje, quantas pessoas a gente vê falar que tem déficit de atenção? Falta amarelo na casa, falta amarelo na mesa de trabalho, na volta do computador, na roupa, porque o amarelo vai te prender naquilo. Porque hoje que a gente vê a pessoa no computador, aí vai pegar um café e já fica no caminho, já volta com outro assunto. Faltou concentração, o amarelo está aí para isso. Então a gente tem que entender um pouco de como que essa cor está comunicando, né? Por exemplo, uma casa onde as pessoas são muito agitadas, o azul dá uma acalmada. Aí tu coloca amarelo, vermelho, laranja, vai aumentar mais essa excitação, né? E a cor, ela tem o poder de estimular e de acalmar em ti mesmo, é tu trazer, tu acordou chateado, a enchente teve aí, quantas pessoas ainda estão passando por um processo triste, depressivo? As cores claras vão dar uma animada, não vão resolver a situação, mas elas vão trazer aquele conforto que a gente precisa, porque a gente tem que seguir. Então, a cor, ela vem para isso, ela vem para servir de apoio. Quando a gente entende de cor e usa a cor ao favor da gente, a gente tem poder nas mãos, entendeu? Porque a cor, ela realmente vai mudar o teu dia. Doris, eu acho que aproveitar o que tu colocaste, né? Às vezes as pessoas, a gente trata de alguns assuntos, as pessoas comentam assim, poxa, mas passamos por uma enchente que afetou 450 municípios no Rio Grande do Sul, 600 mil pessoas desabrigadas durante algum período. Ainda hoje, mês de agosto, quando nós estamos gravando esse programa, ainda existem pessoas morando em abrigos, e vocês falam de cores, mas a vida segue. Né? Não é possível a gente ignorar o mercado e não é possível a gente deixar de se cuidar, de tomar conta e dizer para as pessoas, olha, temos que acolher todo mundo, temos que ajudar naquilo que estiver a nosso alcance, mas nós não podemos nos desacolher, não podemos parar simplesmente porque aconteceu um problema. Temos que auxiliar naquilo que foi possível, mas temos que seguir o nosso caminho, né? As cores claras, elas saem, elas abrem, elas acolhem. A cor clara traz conforto, né? A cor clara está aqui dizendo, eu preciso de ajuda e preciso dessa ajuda. Porque quando tu tá de claro, tu não tem medo do julgamento. A cor escura, ela é poderosa, ela é sofisticada, mas ao mesmo tempo, ela pode trazer uma escuta menos ativa, entendeu? Porque tu está te empoderando. Então, será que essas pessoas que estão precisando de ajuda precisam de alguém com os tons escuros no acolhimento ali, na ajuda? São detalhes que fazem muita diferença. Isso é ferramenta. Essa é a verdade, é um instrumento de trabalho. Não existe cor no tratamento de saúde, não existe a cromoterapia, não tem o raio vermelho, a pedra. As pessoas que trabalham no ramo holístico, tudo trabalha com cor, cada um na sua área. Mas a cor está aí como cura.
Quando a gente fala desse tema de cores e esse tema de ser percebido pelos outros, eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm um compromisso muito importante e ela prepara mentalmente o assunto, prepara mentalmente o tema, às vezes até estrutura uma apresentação muito bonita, mas quando a gente está falando de homens, não se dá conta que se vestir adequadamente também é uma coisa importante. Isso faz diferença, né? Muito. Dependendo dos lugares, tu precisa passar credibilidade e confiança. O terno marinho, ele é perfeito para isso. O terno marinho, ele circula de dia e de noite. Tu vai ter um terno só marinho ou um cinza médio. São as cores assim que tu vai circular bem com ele e vai trazer uma comunicação, porque o cinza ele traz refinamento também e acaba empoderando um pouco o profissional, né? Mas, por exemplo, o marrom, que não precisa estar no terno marrom ou na camisa marrom, ele pode estar no sapato marrom, no cinto marrom, na carteira, na pasta. O marrom é uma cor de segurança. Sabe quando tem um projeto que tu tem que terminar e tu não sabe se tu vai para esse lado, tu vai para aquele? O marrom ajuda. O marrom também ele tem uma vantagem de, falando em público, tu é nervoso, o marrom diz, respira, tu tá bem. Vai tranquilo que o marrom vai te ajudar, sabe? E são coisas porque é cérebro límbico, voltando à ciência. A gente tem o nosso cérebro, que é a parte emocional, que está te apoiando. Então, tem uma ciência por detrás, não tem achômetro, entendeu? Então, o marrom traz quando tu consegue estar com essa segurança. E, às vezes, é legal. Marrom eu não gosto de marrom. Tem pessoas que não gostam de marrom. Bota o porta-retrato marrom da família ali do lado com a madeira é marrom. Bota um tom de marrom. Tem alguma coisa, a base da mesa marrom. Tinha estudos que diziam que o azul tira a fome. Pessoas tinham mesa azul, toalha azul, óculos azul, dieta do azul, porque azul realmente não diminui o apetite, ao passo que o vermelho aumenta. O laranja, por que os fast foods estão cheios de vermelho, amarelo e laranja? Dá apetite. Então, realmente influencia num evento, tu vai vender um produto, tu tá com azul claro, uma camisa azul clara, aí tu larga um blazer marinho em cima, a pessoa sente que tem alguma coisa que ele gosta de ti, o azul. O azul é uma das cores mais amadas. Então, no momento que tu tá com o azul claro e tu traz um marinho junto, tu tem o quê? O claro do acolhimento, o azul da confiança, da credibilidade e o escuro do poder. Tu entendeu? O degradê que a gente fez aí com o tom de azul, o claro, o escuro e o próprio tom, o matiz que tem uma comunicação. Então, entendam de cores e se empoderem. Tu percebe que os homens hoje estão se preocupando mais com esse assunto ou ainda fica mais restrito às mulheres? Cada vez mais. Cada vez mais. Antes eram as mulheres que iam na consultoria e depois traziam os esposos. Hoje tem homens trazendo as mulheres. Então, para te ver como isso mudou. Porque realmente o homem está mais vaidoso. A gente tem muito tecido, terno de tudo que é tecido, camisa de tudo que é modelo. Os homens chegam na loja e eles não sabem o que comprar. E o que combina comigo? E o que combina com o meu novo cargo? Né? E essa é a questão. As pessoas querem entender o que combina com elas. E quando as pessoas chegam ali e perguntam para mim, eu quero ver o que combina comigo, vem a primeira pergunta, que é, como tu quer ser visto? Eu quero ser visto como um homem importante, forte. Eu quero parecer uma pessoa com credibilidade. Não, eu só quero hoje um pouco mais de jovialidade. Estou aposentado, não estou mais trabalhando, mas estou me sentindo velho. Quero parecer um pouco mais jovem, quero umas coisas mais modernas, mas também não quero parecer um guri. Entendeu? Que cada um tem o seu desejo de imagem. Então, primeiro pense qual que é o teu desejo de imagem. Tanto para homem quanto mulheres. Como tu quer ser visto? Eu preciso de elegância. Tudo bem? É o teu desejo. E a gente consegue isso. E consegue em função de características pessoais também, que de repente tem uma pessoa que tem um jeito mais expansivo, então também combinar o comportamento com a roupa, junto, né? Sim, porque é um contexto, né? A gente tem que, não é só ver cor e estilo, a gente tem que avaliar o comportamento, tá? Isso conta, porque a gente sempre diz assim que a consultoria de imagem, ela abre portas, mas o comportamento mantém essas portas abertas. Não adianta tu estar todo elegante e não se comportando como tal. Entendeu? Isso sim. Até porque estilo não é só roupa. Estilo é gestual, estilo é tom de voz, estilo é cultura, estilo é dress code. Porque tu tem uma posição que essa roupa tem que combinar com essa posição. E não pensa que tu foi no Zafra, tu vai deixar de ser o teu vendedor, tu vai deixar de ser o contador, tá no parquinho, tu vai continuar sendo aquela pessoa, porque as pessoas vão te encontrar e vão dizer, nossa, não é o mesmo.
Isso acaba com a imagem, entendeu? E num lugar que teoricamente não era para acabar. Mas a gente tem essa coisa, a gente leva esse ranço depois. E é assim que funciona. O nosso cérebro, nesse ponto, ele é cruel. Doris Antunes, consultora de imagem, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa. Eu acho que nessa pergunta que eu deixei no início, né, do pensar como tu quer ser visto, isso, no momento que tu pensa nisso, tu vai olhar para o guarda-roupa e vai ver que tem muita coisa ali que nem precisava estar. E tu vai conseguir olhar para esse guarda-roupa também, eu sempre peço que façam isso, é ver o quanto do mais do mesmo tem lá dentro. Né? Quantas blusa vermelha, quantas calça preta, quantos blazer tem, para tu ir lá comprar de novo a mesmo, repor o preto que tem 3. Se permite ousar, porque quando tu ousa, tu traz jovialidade, tu traz uma mexida para tua vida, traz uma energia boa, muda as cores um pouco, sai da previsibilidade. A previsibilidade ela é sem graça e ela nos envelhece. Então, tenta trazer algo novo, mas que tenha dentro do teu guarda-roupa, muda ali, não precisa sair comprando coisa. Vamos pensar num mundo mais sustentável e um consumo mais consciente. Vê que aquela calça tu pode usar com outra camisa e com outro terno, se testa. Tu vai ver que vai ficar muito legal. Obrigado, Doris. De nada, eu que agradeço. Obrigada a todos. Fica aí com a gente, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Dando sequência à série de vídeos sobre os principais erros que tu pode cometer na higienização dos teus dentes, nós vamos falar sobre o quarto erro que muitas pessoas cometem, que é escovar os teus dentes com muita força. Não se deve escovar os dentes com força. Tu deve lembrar que o que vai determinar que a tua escovação foi eficiente é o tempo que tu fica escovando. Então, a maioria das pessoas pega a escova e coloca muita força e escova muito rápido. Então, se tu quer ter uma higienização correta, tu deve escovar os teus dentes com calma e com movimentos suaves, para não prejudicar a tua gengiva, porque se tu escova com muita força, tu corre o risco sim de machucar a tua gengiva. Então, pega leve na hora da escovação, não coloca muita força. Combinado? Eu fico por aqui. Até semana que vem para mais um Dicas de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Até semana que vem. Olá, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e hoje vamos conversar sobre uma novidade da reforma trabalhista introduzida pela Lei 14.467/2017, o distrato. O que é o distrato trabalhista, né? Ele está previsto no artigo 484-A da CLT. O que é o distrato? Quando
o empresário e o empregado estão a fim de encerrar o contrato de trabalho, eles podem fazer o distrato. O distrato, até a reforma trabalhista de 2017, não estava previsto na legislação brasileira, né? Embora ele era muito praticado, né, de forma ilegal, vem a reforma trabalhista e tipifica as condições em que o distrato pode ser firmado. Como é que é o distrato, então? É fundamental que o empresário não coaja o empregado a fazer esse distrato. Por quê? Porque é uma rescisão mais barata. Então, se o empregado fizer prova judicial de que o empresário está coagindo, né, esse empregado para fazer o distrato, esse distrato vai ser declarado nulo na justiça. Então é importante, e já tem jurisprudência firmada sobre isso, inclusive, que o distrato ele deve ser feito o quê? O distrato ele só é legal se ocorrer um acordo, um mútuo acordo entre as duas partes, né, entre a empresa e o funcionário, para que ele possa gerar efeitos na legislação trabalhista, tá, pessoal? Então, assim, como é que é o procedimento do distrato? Procedimento normal. Face à rescisão do contrato de trabalho, se coloca as verbas rescisórias no termo de rescisão, se emite a guia de FGTS, mesma coisa que uma despedida sem justa causa, só que com menos direitos. Tá? O que é, então, quais são os direitos trabalhistas que o empregado recebe no distrato, né? E esse distrato ele sai bem no termo da rescisão, distrato entre as partes, tá? O que o empregado recebe no distrato? Metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, a multa do FGTS é 40%, ele recebe 20%, ele recebe as férias e o 13º de forma integral e só pode retirar 80% do FGTS, não pode retirar todo o FGTS. Um detalhe muito importante, o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Então veja que o distrato é uma rescisão mais barata, menos custosa. E isso tem gerado grande questionamento, principalmente da nossa doutrina e também algumas decisões judiciais no sentido de que, no sentido da coação, né? Muitos empresários aí existe o receio que muitos empresários possam coagir os empregados a fazer esse tipo de rescisão, porque é uma rescisão mais barata. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando o empregado quer sair da empresa, né, e não quer pedir demissão, é uma grande saída que ele se reúna lá com o dono da empresa, enfim, e os dois, amigavelmente, no caso, façam esse distrato. Tá? Então, é importante, novamente, para vocês fixarem bem, o que o empregado recebe no distrato, né? Ele recebe só 50% do aviso prévio, ele recebe só 20% da multa do FGTS, ele recebe o que tem para receber de férias, de 13º, e também só pode retirar 80% do FGTS que está depositado na Caixa Econômica Federal. E um detalhe muito importante, e isso tem sido motivo de que muitos distratos, né, não são feitos, o empregado não recebe o seguro-desemprego. Ok, pessoal? Foi uma grande satisfação ter estado com vocês essa noite e até uma próxima oportunidade.
Este foi o programa Movimento Empresarial de hoje. Conversamos sobre diferentes aspectos do desenho, da preocupação com os negócios. Se de um lado é necessário não apenas fazer as coisas de uma forma adequada, mas também estar adequadamente aparente, demonstrar-se de forma adequada, também, de outra parte, é necessário um controle efetivo dos seus negócios, seja no processo de construção, desenvolvimento e até mesmo sucessão empresarial, seja na área de finanças. E por isso a gente conversou hoje aqui com a Doris Antunes e com o Paulo Tondo. São dois administradores que se dedicam a diferentes áreas da consultoria. Se você ainda não assistiu todos os nossos programas, entra lá no nosso canal no YouTube, Movimento Empresarial. Você vai poder encontrar todos os programas desde 2020 para aprender um pouco mais sobre negócios, sobre oportunidades, sobre inovação. E nós temos um encontro marcado todas as terças-feiras aqui na Poa TV, às 20 horas. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se